Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes, ou pensando, que é um modo esquisito. É esquisito sim, porque é o redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí nesse mundo, no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam muito melhor ainda. Mas, por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto, conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio ao fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que escrever um assunto, parar esse assunto, começar outro, parar este e começar um novo, para deste pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um, e o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito, mas se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias, porque há viventes que se lhe precisam explicar essas coisas de diversas maneiras, por serem rudes demais, e há outros que não, porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido e não fazer confusões por não saber interpretar como deve. Doutor Carlos, muita gente fazendo confusão, muita gente reclama que é repetido e no final não entende o porquê. Então o livro também explica por que é escrito dessa maneira. Porque é diferente, né? O jeito de escrever de um é diferente do outro. É verdade. São, na verdade, duas questões em uma, né? O modo de escrever do desencanto. Tem a forma que está redigido, que está sendo transmitido o conhecimento, onde o próprio autor afirma que ele começa um assunto, dá um pouco de desenvolvimento do assunto, troca o assunto para um correlato, depois troca para um outro, e com o tempo, com o andamento, sai a complementação do assunto inicial. E isso é para desenvolver o raciocínio. Isso é muito evidente para quem já está estudando e vê o efeito em si mesmo, né? Esse é um lado. O outro lado é o da repetição, até alguns erros, porque isso foi ditado e quem fez a transcrição são estudantes, colaboradores e pode ter erros de português, mas é uma outra questão. A repetição é a mãe do estudo. A gente sempre fala aqui o latim, lá romano mesmo, repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe do estudo. A neurociência afirma a repetição é a mãe do aprendizado. Então, o que está muito repetido no Universo em Desencanto, pouquíssimas pessoas, raras pessoas me disseram o que era muito repetido. E só uma dessas que disse que estava repetido e o que estava repetido, eu pedi para me dizer e o que isso quer dizer, a interpretação. Aí não soube também. Conseguiu dizer o que era muito repetido, campos eletromagnéticos, repete muito. E o que isso quer dizer? A pessoa não sabia explicar. Ou seja, o racional está 100% certo. Tem que fortalecer a mente e esse é o modo de redigir do desencanto. Se a gente for fazer um paralelo com outras linguagens, os neurocientistas atuais falam que meditação é estado de não pensamento.
tem meditação com o corpo estático, com o corpo em movimento, através das emoções, e meditação através do intelecto. Essa é uma meditação através do intelecto, por ser uma leitura reflexiva. E se a gente for fazer um paralelo com um cultural muito mais antigo que tem base sobre isso, que é a parte védica, a parte indiana, lá é chamado de Raja Yoga, a yoga real, a rainha das yogas. Por quê? Porque é para desenvolver o raciocínio, o discernimento, a sabedoria. Olha, são sinônimos na linguagem védica, são sinônimos bíblicos, inclusive, sabedoria, raciocínio e discernimento, e essa é a forma de desenvolver a sabedoria. É uma cultura de paz e uma cultura para desenvolver a sabedoria, porque sem a sabedoria não vai haver paz interior e nunca no mundo. Pode falar. Dr. Carlos, a palavra mágica que acaba de ser comentada, o desenvolvimento do raciocínio é o discernimento, um estado de atenção, como você acabou de falar. Treino de atenção. O treino de atenção, mas o que o racional superior realmente quer nos transmitir é o desenvolvimento do raciocínio na questão da natureza, do que é natural, e não na questão simples do discernimento. Ele usa a forma do discernimento para desenvolver e desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é o verdadeiro espírito humano, e que ele chama de raciocínio também, e que ele também chama de desenvolver o raciocínio. Então, na hora que falamos em desenvolvimento do raciocínio, temos aí já duas conotações, esta premissa, que é a questão do discernimento, que a própria ciência, a filosofia se ocupa bastante, né? O próprio Piaget também fala do desenvolvimento do raciocínio das crianças, como que as crianças vão desenvolvendo a parte cognitiva, que é a parte do conhecimento, e discernindo. Mas o foco objetivo da cultura racional não está exatamente nesta arquitetura do discernimento, embora ele use, que é justamente esse saltear de assuntos, mas o que ele quer atingir é no sentimento do natural, que é o que ele chama de raciocínio, que é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio, ou seja, a verdadeira alma do corpo humano, do ser humano, né? A glândula pineal. O objeto principal da cultura racional é fazer que a glândula pineal trabalhe conforme ela foi planejada. Não pelo discernimento intelectual, e sim pelo sentimento vibracional da energia que está neste livro. E ele faz as duas coisas com muita propriedade. O que é muito bacana no livro Universo em Desencanto é que o racional superior, usando um termo, está aplicando o outro. E por isso que muita gente faz confusão com o desenvolvimento do raciocínio. Não sei se fui bastante claro nesse aspecto. Essa, é como diriam os grandes acadêmicos, essa dicotomia, né? Essa questão que a pessoa precisa prestar mais atenção no que está lendo. Mas só como complementação, quem tende a fazer essa confusão são os nossos neurocientistas ocidentais, que estão com o pensamento bem desenvolvido e armados com essa tecnologia, né, essa tecnociência, que substituiu culturalmente a metafísica, mas o objetivo, os temas que o racional superior aborda são cosmologia, ontologia e metafísica. Então são coisas de energia e está nos alfabetizando em termos de psicologia e energia. Aí é totalmente diferente do que é o discernimento intelectual, que é do pensamento. O neurocientista faz a confusão. O que eu comecei a falar, e para terminar, o indiano, quando ele fala de Raja Yoga, os discípulos acordam 4 horas da manhã, banho gelado, fazem bastante Hatha Yoga, os pranayamas, etc., e se preparam. O mestre chega, não fala nada, escreve só numa lousa, num quadro negro, tipo,
Um batedor de carteira, quando vê um santo, sado, né? Uma pessoa que está ligada à natureza, né? Uma pessoa com uma evolução espiritual para ser mestre, um batedor de carteira, quando vê um sado, não enxerga senão os seus bolsos, porque ele é batedor de carteira. E é só isso, o mestre escreve isso na lousa e fica olhando, eles chamam de darshan, passando energia. E os discípulos leem aquilo, daqui a pouco fecham os olhos, começam a refletir no óbvio, bem simples e bem claro. O óbvio é fácil de entender. Depois a pessoa vai vendo que aquilo é uma verdade na natureza, é uma verdade dentro da mente. Depois ela descobre que, no seu centro, ela descobre que ela já sabia, só não sabia que sabia. Então, esse é um conhecimento explícito. Isso é a finalidade, a pessoa ter um saber de energia, de psicologia, como você estava falando. É um senso racional. O desenvolvimento do raciocínio é sobrenatural. O entendimento intelectual dos acadêmicos ainda é primário. Mas o que o racional superior está fazendo é nos alfabetizar em termos de energia. Uma linguagem simples e clara, mas transmite essa energia e desenvolve esse senso natural que todos têm. Isso é racional. Repetição e mudança do assunto é uma constante na leitura do livro Universo e Desencanto. E a gente, sem perceber, né, totalmente fora desse ritmo, acha que enjoado as repetições, enfim, e que o assunto do qual estava falando, por um acaso lá, gostou, enquanto quando mudou para outro não achou assim tão interessante, queria que continuasse daquela forma que estava. Mas tudo isso existe no fundo, uma vantagem muito grande, é porque o hábito do dia a dia, que nós estamos acostumados com o pensamento concreto, onde você normalmente dá sequência lógica às coisas e não muda, né, de rumo. Mas tem que lembrar que a leitura do livro não tem como base o pensamento concreto. E, além de não ter como base o pensamento concreto, que são aqueles que aproveitam as deduções e conclusões de assuntos, o que a gente, por exemplo, tem que ver é que ele está lá, ou seja, aquelas repetições, para corrigir aquilo que nós não temos como nos livrar dele, que não tem jeito mesmo, principalmente no início, que é o pensamento associativo. Ou seja, aquele pensamento que não te deixa a ter a leitura. Você está ali, mas daqui a pouco surge lá, de não sei onde vem, dizendo, aquilo foi esquisito, aquilo não foi bem assim, eu vou discordar dele e pronto, daí foi a leitura para onde? Perdeu o rumo. Devido ao pensamento associativo que nos, assim, pega o dia a dia, os momentos, e não nos deixa ter a atenção devida àquilo que precisaríamos naquele momento. Então, por isso vem alternação do assunto, para que aquilo que foi perdido lá atrás, a um momento, pode agora ser revisto, apesar de leve diferença. Mas a vantagem e o aproveito, a meu ver, disto é para que a gente vai, aos poucos, se livrando do pensamento associativo. Isso porque, para não interromper a conclusão da leitura. O racional superior, já sabendo que muita gente ia reclamar das repetições, então ele já diz:
acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e perguntadas sobre o que leram, nada sabem. Então, muitos reclamam, mas não sabem, porque repetiu a beça e ninguém sabe nada. Se você gostou do nosso programa, dê um like e muito obrigado pela sua atenção. Salve!